do livro. Vou te dizer uma coisa. O Pedro fica alvoroçado. Ainda bem que mutou lá, ó. Mutou, tá mutado. Não tô ouvindo o Pedro. Agora sim. 2 pauzinhos. Não faz isso comigo. A gente vai evoluindo, meu afilhado. Estou Muito bom. aprendendo com vocês. Muito bom. Olha só, para todos os versos aí que a Estela declamou, mostra toda a dança e mostra algo relativo aos vídeos. E nós vamos falar sobre isso agora. Eu poderia deixar para perguntas, né? Mas eu já vou colocar porque a maioria deve ter observado e aqueles que não conhecem, né, a diferença, vamos falar sobre ela. Mas o vídeo em si foi bom, né? São contemporâneos, né? 2012, Maíra. Isso, 2012. O do Campo dos Bugres é 2013, né? Nos dois vídeos você pode ver a falta que eu faço para os dois grupos, né? Que eu não era instrutor nesses dois períodos, né? O campo eu já tinha largado em 2010, então, olha, realmente dá para ver a falta que eu faço. Depois o Tony assumiu mais tarde, o qual deu uma ajeitada aí na bagunça que estava, né? E o Emerson que venha falar depois comigo sobre isso. Era ele, né? Era ele, né, Tony? Eu acho. Era o Emerson, né? O nosso grande irmão Emerson. Um abraço. Pessoal, ali existem duas execuções de shot das 7 voltas. Um que não se executa mais porque ele não pode ser executado conforme o que foi dito agora aqui por todos os colegas, tá ok? Naquela época, nós podíamos, era permitido fazer os deslocamentos, por isso que nós colocamos o vídeo, tá, do Rincão Verde, que fez uma coreografia, né, vamos dizer assim, figuras coreográficas muito bonitas com o shot das 7 voltas, e que muitos também no Rio Grande do Sul fizeram. Por quê? Porque não se descreve, como vocês viram, que agora sim, né, mas antes não descrevia que era mais ou menos no lugar a valsadinha, tá? Então as pessoas, né, os casais faziam ela trocando de posição, buscando novos espaços, fazendo novas figuras. E por que isso foi retirado? Não só com o termo mais ou menos no mesmo lugar. Historicamente, então, né, o Tony é um dos responsáveis disso, demonstrou-se que a figura tradicional, que é o shot, né, a figura do shot tradicional, ela ali tinha um nome dado pelo pesquisador, que era descanso. Então, se você está descansando de uma figura que é extremamente exigente quanto ao físico, né, não tem nexo nós nos movermos, buscarmos girar novamente, saindo do lugar, em às vezes posicionamentos um pouco distante do que tu estava, para formar um novo desenho na sala. Tá? Então esse foi um dos principais motivos, né? O Cristiano deve complementar um pouco sobre isso e eu acredito que o Tony também, se quiser, pode nos ajudar, né? E o outro questionamento para pensar na cama, e eu quero também que o Cristiano está aí, Cristiano? Cristiano? Deve ter ido no... Está aí? Oi. Sim, tô, Tony. Tianão, então são duas coisas que eu gostaria depois que, na tua parte, hoje eu não vou levantar a mão após tu falar, porque eu não preciso, né? Sou professor. Então... eu gostaria que tu discorresse após a sequência aí do Tony, né, na sequência que o Tony propõe, sobre essa questão, né, do descanso, né, que antigamente lá no lado do Enarte a gente fazia esses deslocamentos na valsadinha do shot, buscando um novo posicionamento. E também sobre uma questão muito pontual, tá? Para nos ajudar a compreender o porquê que em alguns festivais existe letra para os 7 voltas.
E no Enarte, né, ou em alguns rodeios, nós não temos letra para os 7 voltas. Não pode se cantar os 7 voltas. Tá? Então, Tá, não sei. eu já tenho anotado aqui, depois eu comento. Beleza? Eu não sei se os colegas, professores, querem complementar alguma coisa, Cláudio, daquilo que foi falado. Não, tranquilo, Maíra. Aí, Pedro, aí, Tony, a gente já encerra a parte ilustrativa da dança, né? E aí seguimos, então, aí a sequência normal. Parabéns aos professores, então. Show de bola, dona Estela. Vou sacanear ela ali. Então, a gente vai fazer aquela rodadinha de mesa antes das perguntas, né? Quem tiver no YouTube pode já digitar suas perguntas, suas dúvidas e até as dúvidas que forem surgindo quando nós começarmos a fazer as perguntas. Eu acho que teria sido interessante também a gente trazer de outras caixas, outros vídeos do Shot 7 voltas, até para comparativo, mas eu já passo para o Cristiano pedindo que ele faça isso. Faça esse tipo Tony, eu queria anunciar a chegada, né, de uma personalidade, Viviane Petter, adentrou a sala, né? Então, tá aí agora, falou que não vinha hoje, nos deu o golpe, mas ela lembra que o Pedro puxa a orelha dela, então ela veio para a aula, né? E dizer que, dentre as danças, né, que eu pude observar também, tem um belo 7 voltas, né, para quem quiser procurar já no YouTube aí, do Imigrantes, né, do nosso irmão Ricardo, que não está aqui hoje também. Vacaria de 2010, se eu não me engano, um 7 voltas muito bem dançado, compassado, tá? Muito bonito. E eu também sei que o grupo Os Rio-Grandenses também tem um belo 7 voltas, então podem procurar que vocês vão encontrar também essas outras opções. A gente não colocou mais um desses para não se estender muito em 3 vídeos. Tá? E também porque a gente teria que ter o direito dos vídeos, né? Sim, e aí, como nós todos somos de uma única caixa, aí ficamos só nesses vídeos. Então, e depois do Cristiano, nós passamos para o Pablo. Pablo, para te dar uma comentada sobre as crianças e o 7 volta, e a gente abre para as perguntas, tá? Para as perguntas em gerais e comentários em gerais depois. Como a maioria é professora, acho que vai ter que ser o Gledson. Eu já vejo a mão do Alan levantada, né? Esperamos o Cristiano e o Pablo e depois seguimos com o Gledson controlando as perguntas. Sou eu, Tony. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos sim. Tudo bem. Minha internet. Tá. Assim, ó, na verdade, eu anotei algumas coisas, algumas diferenças, por exemplo, que nós temos nas 3 caixas, Enarte, Festival Nacional da Cultura Gaúcha e Fegadã. Eu até queria que os guris, de repente, tivessem ali, mas não tem nenhum dos guris, assim, que tem mais prática, mais experiência no Festival Nacional da Cultura Gaúcha. Mas, assim, ó, o que nós podemos, o que a gente pode notar, assim, a olhos, enfim, toda dança nós notamos diferença no todo dançar, mas o que é mais gritante, assim, na questão de interpretação do que está descrito é na questão do descanso. O que é o descanso? O Paixão dizia que na primeira figura, ou no shot fundamental, dizia não. Enfim, ele escreveu em todas as obras dele que o shot servia para um descanso para as 7 voltas. Então, se vocês forem olhar as apresentações dos grupos, especialmente os grupos do Fegadã, eles fazem o shot fundamental bem caminhado, bem suave, ou seja, respirando para poder fazer as 7 voltas. Então, isso é uma diferença assim, que é notado a olhos. Uma outra coisa que de um determinado tempo para cá, acho que acredito tem os guris ali, o Daniel, a Vivi apareceu aí, o Alan, eu não sei mais ou menos assim a partir de que momento, mas de uns anos para cá, começou nos últimos cursos do Paixão, eles começaram a pedir para nós que no final das 7 voltas fazem 4 voltas e no retorno, nas últimas 3, para completar as 7 voltas, na última volta nós teríamos que abrir os passos de shot. Ou seja, nós vemos numa sequência, numa certa
velocidade, e quando chega ali faltando uma volta, o que acontece? Nós abrimos os passos laterais do shot para poder não ficar marcando no lugar. Então isso foi uma coisa que de uma determinada época para cá começou a ser pedido. Isso no lado do Fegadã. No Festival Nacional da Cultura Gaúcha, não. O Festival Nacional da Cultura Gaúcha, até onde eu sei, se completa as 7 voltas, mas como ali os vídeos apresentados ou como o Enarte faz. Uma outra curiosidade que tem nesse livro novo do Paixão que ele trouxe, que eu não tenho o nome dele agora, que eu não lembro, e no Manual Azul ele descreve, e acho que no Achegas também, que se eu não estou enganado, ele também descreve, e depois nos cursos deixou de ser feito, foi cobrado o pulo. No shot fundamental, ali onde o Camilo descreveu como o pulo do Saci, o Paixão descreve nesse livro novo que pode ser só uma bancada de salto, não precisa pular do chão. Eu achei uma coisa interessante, assim, que ele, no livro novo, agora nesse último que veio, ele descreveu. Se eu não estou enganado, no manual ele fala disso, e no Achegas também fala disso. E depois, com o andar do tempo, ele deixou de ser feito. Até o Alan lembrou ali, bailes e bailares. Nesse livro, quando ele descreve o shot fundamental, ele fala nessa questão que, além do pulo, tu pode dar uma mancada, ou seja, sem tirar a pausa do shot, sem tirar a ponta do pé do chão. Vamos ver mais. E com relação à música que o Camilo comentou ali, se nós pegarmos, por exemplo, no Festival Nacional da Cultura Gaúcha, ou na Vacaria, eles aceitam a letra, tá? Porque é como nós conversamos em outras reuniões, até ali no final da década de 90, o Moacir ministrava os cursos com o Paixão, então os concursos deles se baseiam até naquele momento que ele dava os cursos com o Paixão. E nesse momento o Paixão dizia que podia ter uma letra no shot fundamental. Onde as danças que não tivessem letra, tu podia criar uma letra, por exemplo, como foi criado para eu acho que a Jardineira, que foi uma criação que é feita hoje, que eu acho que é pela Carla Zambiasi, se não estou enganado, depois os guri me corrijam, mas o shot 7 voltas também. E uma outra particularidade que o Fegadã tinha, agora deixou de ser feito um pouco, mas que era, entre aspas, obrigado a fazer, durante as 7 voltas tu teria que fazer uma batida como se fosse rasgado, ou seja, acompanhando os pulos do pessoal fazendo as 7 voltas. Tu até poderia ter um violão fazendo batida de shot, não tem problema, mas tu teria que ter um fazendo pam 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 pam, como se fosse rasgado, característico de primeira geração. E isso eu acredito que foi deixando de ser feito. E hoje eu não sei se os grupos fazem essa informação, não sei afirmar. Até o Seco ali, a música, ele pode depois me desmentir ou confirmar. E já no Festival Nacional da Cultura Gaúcha, não. No Festival da Cultura Gaúcha sempre foi shot, tanto na primeira figura quanto nas 7 voltas. Mas o que tem mesmo de diferente é a questão do descanso, que nós usamos o shot fundamental para descansar, para quando nós chegar nas 7 voltas, nós tá com todo o pique, no caso, né? Tanto que se nós formos ver, por exemplo, nos vídeos do Fegadã, até a introdução da dança não se faz pulando, faz só com um balanço de corpo no andamento da música. Para quê? Para nós ter fôlego para nós chegar nas 7 voltas e realizar as 7 voltas. Então eu acho que, assim, mais ou menos de diferenciação e de curiosidades é isso. E eu até deixo uma pergunta não só para os professores, mas para todo mundo. Tipo, o tio Pedro tem muito mais experiência do que nós, o Tony. Eu, assim, nas leituras que eu faço, assim, eu não tenho citação de shots, por exemplo, shots folclóricos, não os atuais. Por exemplo, no restante do país, eu não vejo. Eu tenho a professora Gifone, ela traz alguma coisa, mas a questão de quando fala das danças da América Latina, alguma coisa assim, ou das danças europeias, mas eu não sei se tem algum shot folclórico, de projeção folclórica no país. Eu não encontrei. A gente encontra das danças mais primitivas, das contradanças, mas das danças enlaçadas eu não encontrei. Não sei se os amigos têm essa informação. Nos escravos também, né? Os escravos também
dançaram uma espécie de shot, eles que até... Como, Camilo, cortou o teu áudio, desculpa. Não, eu digo assim, essa questão dos shots, né, ela é mais nordestino, né, e aí também aqui também no Rio Grande do Sul também tem na cultura negra também, eles, digamos assim, eles dançaram o shot copiando das casas grandes, eles fizeram também o shot de uma maneira mais deles, e aí que ficou mais, digamos assim, mais flexionado, entendeu? Lá em Antônio Prado, o problema do Cristiano é que lá em Antônio Prado, Tony, tem a internet lá, o provedor lá, quando as 4 casas de Antônio Prado que tem internet usam junto, aí cai tudo. Entendeu? É que, na verdade, aqui em casa não dá de ligar a Netflix e a aula. O pior é que é verdade, a internet está ruim. Mas, enfim, a minha contribuição era essa. Depois, quando a da carroça, nós vamos fazendo mais algumas perguntas. E, Cristiano, só para dizer, Tony, que naquele vídeo, nisso que o Cristiano fala, do shot fundamental, nesse vídeo do Imigrantes, no YouTube, que eu citei antes, é bem característico esse alargamento de passos no retorno das 7 voltas, que dá para ver bem, se você assistir no estilo Enart, assistir eles, vocês vão ver bem como descaracteriza esse retorno das 7 voltas, no sentido de quebrar a sequência rápida que vinha e curtinha. Camilo, eu mandei um vídeo para o Tony agora do Imigrantes. Eles fazem do Imigrantes Tradição de Caxias, dá de ver bem essa questão. Acho que é isso aí que tu está falando até, eu acho. Vocês querem que eu utilize o vídeo agora para visualizar ou deixamos o Pablo falar? Após a fala do Pablo sobre as crianças, a gente demonstra uma vez o shot 7 voltas para verificar esses pontos, pode ser? Pablo, 7 voltas e as crianças, do canal Eugaut. Fala, Pablo. Beleza. Pessoal, assim, ó, tem uma ideia sobre a dança com a criança que deve se exigir mais de quem tem mais a dar, tá? Mas a gente tem que ter algum cuidado, tá? Na minha opinião, 7 voltas, ele é uma dança que ele cabe muito bem para criança. Eu, particularmente, no meu primeiro rodeio regional, na 7ª, eu fui muito feliz. Eu fui campeão com o Mirim dançando 7 voltas, tá? Mas para a gente chegar nesses 7 voltas no Mirim, a gente tem que ter alguns cuidados. Eu quero só passar para vocês rapidamente a forma como eu trabalho para vocês entenderem. Os meus pré-mirins, eu deixo uma dança mais recreativa. Não busco questões técnicas nele. E mirim, eu divido em mirim fase 1, que é de 10 a 11 anos, e fase 2, que é de 12 a 13. Tá? Eu indico o shot de 7 voltas para o mirim fase 2. Tá? É uma idade onde eles estão querendo desafios maiores, eles já trabalharam na fase 1 as partes mais técnicas da dança, e aí eles estão precisando de novos desafios. Então, 7 voltas é uma dança que cabe bem para eles, tá? Nessa fase 2. Eu também percebo que nessa idade, né, a criança vai cobrar de nós, professores, danças novas, e aí ela está apta a danças como os 7 voltas. Na primeira figura, gente, temos que buscar a realização do shot com características de brincadeiras e diversão. Criança brinca de dançar, tá? Buscar uma relação de peão e prenda através da interação alegres e descontraídas. Para a figura dos 7 voltas, tá? A gente deve cuidar, em primeiro lugar, a questão da sequencialização quando vai passar para elas, tá? Eu indico vocês a trabalharem primeiro em separado, só peões de um lado, só prendas, e trabalhar primeiro as questões musicais. Gente, eu sinto, principalmente às vezes eu pego grupos mirins de outros colegas e que não foi trabalhada a questão da música com a criança, e eles ainda têm uma dificuldade de agregar passos à música. Então, assim, ó, deem uma atenção na questão da musicalidade na criança. Hoje em dia, às vezes é muito mais fácil. Eu tenho em algumas cidades crianças que fazem parte de coral, de aula de música. Então, quando tu explica para eles, fica muito mais fácil e eles vão aprender de forma melhor, tá? Então, primeiro trabalhar o avanço,
tá? E não querer fazer o retorno da segunda figura enquanto eles não tiver bem trabalhada a questão de avanço dentro do tempo musical, tá? E assim, ó, é uma dança que cansa, tá? Então, cuidem para intercalar. O que vai manter a criança focada na tua aula e o dinamismo da tua aula é a criança se sentir estimulada. Então, cuida. Daqui um pouco tu vai estar no meio da tua aula, passando 7 voltas, e a gente, como professor, às vezes a gente não tem o time. A gente tenta, vou passar só mais uma vez. E aí, daqui um pouco, essa criança começa a ficar frustrada. Então, assim, ó, principalmente no processo de aprendizagem dela, passa a movimentação e quando tu sentir que a equipe teve uma dificuldade, volta para uma dança que ele já dança há bastante tempo. Então, tu vai mesclando, tá? O que ele tiver uma dificuldade com uma dança que ele já dançava, tá? Cuidar a intensidade e o andamento e a amplitude da segunda figura. Pessoal, cara, eu não sei se eu danço errado, até hoje eu dancei, mas eu não sinto tanto cansaço na dança como às vezes eu vejo algumas pessoas falar. Mas eu acho que eu vejo muito grupo pulando na realização dos giros, tá? E eu uso o próprio balanço da dança e eu ensino as crianças a usar o próprio balanço da dança para fazer uma amplitude mais balançada do que realmente pulada. Porque se pular, realmente ela vai cansar demais, tá? Para finalizar, nas questões dos giros da segunda figura ainda, cuidem. Vai ter algumas crianças que vão tontear mais do que as outras, né? Então, assim, ó, a gente tem que cuidar dessas questões, porque às vezes a criança pode ter algum problema e tem que procurar um médico, tá? Então, assim, ó, mantenham o cuidado nas crianças. Eu, particularmente, eu sempre peço autorização para os meus patrões e coordenadores, e às vezes eu senti que a criança tem algum problema, ou, por exemplo, está tonteando demais. Eu chamo o pai e converso com o pai e com a mãe. Ó, essa criança está apresentando esses problemas na aula. Pessoal, eles não podem levar só dança. Se a gente puder agregar um pouco mais do que dança e auxiliar os pais a descobrir talvez coisas que eles não estejam descobrindo, faz parte do nosso papel também. A minha parte, Tony. Beleza, Paulo. Obrigado pela contribuição. Só para salientar a vocês que o Marlon chegou atrasado, mas como o Marlon chegou muito bem vestido, né, pessoal? Olhem, dei uma olhada boa na camiseta do Marlon, já preparado para quarta-feira. Preparado para quarta. Então, o Marlon nem vou puxar as orelhas do Marlon que chegou atrasado. E também... Tony, eu vou só te interromper para dizer que o Bolinha está aí também, hein? Agora o Camilo e a Luciane que se acertem. O Bolinha está ali lavando a louça. Como é que tá, professor? Tudo tranquilo por aí? Já fala para nós um pouquinho como é que anda os coreógrafos e o curso de montagem coreográfica, Bolinha, antes da gente passar um vídeo aqui. Em primeiro lugar, quero dizer que é mentira do Pablo aí, tá? O Pablo tá mentindo. Quando ele dançava comigo, ele cansava assim para dançar. Até o Rilo ele cansava. Então tá se achando o fortão aí, não é mentira dele. Boa noite, pessoal. Desculpa a minha ausência aí. Hoje entrei em férias, o professor Tony sabe disso. E o pessoal da equipe da Chula, eu estou fazendo parte da equipe, a gente está trabalhando bastante em 2 obras aí, que é a reformulação nas proposições, né? Um novo olhar, muito do que vocês discutem aqui, que o pouco que eu tive a oportunidade, a gente discutiu, do pensar fora da caixa, é o que nós estamos tentando debater lá na equipe da Chula. Só que o pensar fora da caixa lá é buscar na história e buscar na origem da Chula resgatar o que era feito pelos birivos, tropeiros e toda a história. Então, a gente está trabalhando muito, estamos fazendo algumas entrevistas com os chuleadores mais antigos do Brasil, que executaram a Chula, e está sendo uma experiência ímpar, e está caindo bem nos dias dos cursos aqui das aulas, então peço desculpa. Quero mandar um abraço para o meu eterno amor da minha vida, Dom Camilo, sei que sentiu muita falta, e para o meu mestre maior, Pedro Darcy. Um grande abraço para vocês.
Professor Tony, estamos finalizando o curso de montagem coreográfica, né? Finalizamos a primeira turma. Lançaremos o próximo módulo agora, o último módulo nessa semana. E depois, daqui a pouquinho, já vem algumas novidades bem legais. A gente está se virando aí para uma outra proposta que vai ao encontro do que a gente pensou lá atrás, que é municiar e trazer diálogo, possibilidade, experiência para aqueles que já estão e aqueles que gostariam de iniciar como composição coreográfica aí nos grupos de dança e qualquer outro tipo de coreografia. Estou aqui acompanhando a grande aula dos amigos e lavando a minha louça. Qualquer coisinha eu chamo aí para vocês, tá bom? Bolinha, o Cláudio e a Sandra tem um campeão de chula aí para te indicar. Cláudio e Sandra aí. Daniel Oliveira? Não, o Franco Pereira, bicampeão do Fegarte. Sim. O Franco foi campeão em 86 do Fegarte. Eu acho que ele foi campeão do Femobral. Foi logo no início ali. Primeiro Fegarte. Foi o primeiro Fegarte. Bicampeão do Fegarte, ele é. Eu tenho os contatos dele. Aí, já fizemos o primeiro contato com o Franco, sim. Agora nós estamos recolhendo com os mais antigos, o Hélio Mileski, estamos falando Norton do Carmo, o Mussini, Mário Arruda, Rui Arruda, e aí nós estamos chegando agora recém na década de 70, para vocês terem uma ideia. A nossa ideia é chegar ali até o início dos anos 90, aí nós vamos parar com o documentário e aí vamos estratificar isso em algumas outras obras aí. Mas a gente está vendo coisas lindíssimas. Lindíssimas. Ritmos diferentes da chula, o uso de tudo que é tipo de indumentária, teatralidade. Olha, é fantástico. É muito rica a história da chula aí e vem se perdendo, né? Muita influência do sapateado americano e irlandês e deixando de lado aquilo que era nosso genuíno lá dos tropeiros Biriva quando levavam as mulas daqui para lá para São Paulo. Beleza, Bolinha, show de bola. Vou passar o vídeo, então, aproveitar o embalo, depois da fala do Bolinha, já está pronto aqui, só uma ou duas figuras, tá, pessoal? Para a gente ter um comparativo do que os guris falaram, tá? Deixa eu abrir um pouquinho mais a tela. Tá melhor, Tony. É bem perceptível mesmo a desaceleração no giro de retorno, nos últimos 4 movimentos mesmo ali, é bem perceptível. Vocês querem completar com alguma coisa, professores, a respeito disso? É basicamente o que o Camilo já tinha passado, né? A respeito dessa desaceleração ali e da diferença, também a diferença de ritmo, né? Uma diferença bem mais lenta essa música do que as demais. Vocês estão ouvindo bem aí? Legal, pessoal? Sim? Então, só para contribuir, então, né? Essa abertura, o finalzinho aí do shot, nesse curso lá do rodeio do Giovanni, lá de Antônio de... Carniça, como é que é o nome do rodeio? Abdão Batista. Lá no rodeio de Abdão Batista foi levantado bastante sobre essa soltadinha do shot aí, que daí era mais... Até o Ricardo estava junto comigo lá no curso quando foi falado sobre isso. E daí, segundo eles falaram lá, foi mais quando o Nikito começou a fazer os cursos com o Paixão,
foi surgindo isso devagarinho, e meio que se tornou meio que via de regra. Mas daí como lá no rodeio da Abdon Batista, dança nos dois estilos, tanto no estilo do festival quanto no estilo do Fegadã, ficou liberado para fazer de qualquer maneira. Lá eles aceitam os dois. E na Vacaria, ele fica pelo festival, o Fegadã fica com essa partezinha. E ali da música, lá nesse curso também, o Fábio Soares estava falando a respeito do negócio da música, e foi nos 7 votos, inclusive. Essa picadinha que o Cristiano falou, você mantém, mas por preguiça, talvez alguns conjuntos que tocam não estão fazendo. Mas lá foi falado lá que é peculiar da dança e merece ser feito. Mas também não foi levantado como cobrança, foi levantado que acrescenta bastante, enriquece a dança e teria que ser feito.